No Saber Direito desta semana, o professor Daniel Cruz apresenta um curso sobre direito coletivo e sindical. Durante as 5 aulas, ele abordará a organização sindical, a fundação de entidades sindicais de grau superior, a negociação coletiva, o direito de greve e o direito coletivo em âmbito judicial. Assista a aula 2. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos ter nosso segundo encontro. Lembrando que o primeiro encontro nós falamos sobre a organização sindical, como foi seu histórico, como foi a sua evolução, quer seja no cenário mundial, brasileiro, atual, as expectativas para o futuro. Hoje, esta segunda aula é uma aula que eu tenho um grande orgulho de falar, porque é uma aula eminentemente para quem advoga com sindicatos e para quem trabalha no dia a dia de uma entidade. Nós vamos falar aqui sobre a fundação de sindicatos e entidades de graus superiores. Como nós verificamos, o sindicato tem aqueles requisitos técnicos da CLT. Tem que ter 1/3 dos integrantes da categoria ou das empresas. Ele tem que ter um estatuto com regras próprias, mandato de 3 anos, tem que ser o presidente brasileiro nato. Enfim, temos diversas regras legais. Agora, como que se faz a transição desta regra legal para o fato, o sindicato criado? Eu, como advogado, tenho que orientar o meu cliente na seguinte situação. Bem, uma entidade, antes de nascer, ele tem que ser uma associação, como eu já havia dito. Então, o que nós fazemos de procedimento é seguir as portarias do Ministério do Trabalho e Previdência, que é a última denominação que nós temos. Atualmente, a portaria que está regendo a matéria é a portaria número 671 de 2021. Essa portaria, ela fala, a partir do artigo 233, todos os requisitos que nós precisamos elaborar para fundar uma entidade de primeiro grau, que é o sindicato. Então, ela traz primeiro alguns conceitos, que eu vou pedir a licença para ler. É o artigo 233. Para fim de sessão, considera-se, ou seja, ela traz os conceitos que a gente vai ler. Solicitação de registro sindical. É o procedimento de registro de fundação de uma nova entidade sindical. 2. Solicitação de alteração estatutária. É o procedimento de registro de alteração de categoria e base territorial abrangida por entidade sindical registrado no CNES. Aqui é o primeiro momento que ele fala do CNES. O que é CNES? CNES é o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Lembram da aula anterior que a gente fala que o Ministério, que o sindicato atualmente, ele goza da liberdade sindical? Sim, ok, ele goza. Mas essa liberdade sindical, ela passa pelo crivo de se manter a legalidade. Essa legalidade, ela ocorre onde o Ministério do Trabalho e Previdência, nessa denominação atual, ele faz a conferência se os requisitos formais mínimos
para que você tenha a unicidade sindical, a especificação de categoria e o preenchimento dos requisitos básicos, eles são preenchidos. Ou seja, qualquer sindicato pode ser fundado, mas o Ministério do Trabalho faz apenas a verificação dos requisitos formais. Tendo o requisito formal ok, aí você funda uma entidade, ou você incorpora outra, ou você altera, ou você cria uma entidade de grau superior. Voltando aqui ao artigo 233, nós temos, no inciso 3º, a solicitação de fusão, que é o procedimento de um registro pelo meio do qual duas ou mais entidades já registradas no CNES se unem para a formação de um novo ente sindical, que as sucederá em direitos e obrigações e extinguem as entidades pré-existentes. Aí eu tenho, no 4, a solicitação de incorporação, que é o procedimento de registro por meio do qual uma entidade sindical, denominada incorporadora, absorve a representação sindical de um ou mais entidades, denominadas incorporadas, em comum acordo, que as sucederá em direitos e obrigações com a consequente extinção destes. Qual é a diferença? Quando eu falo de fusão sindical, eu tenho duas entidades que já existem e elas vão se unir, se restringir, onde elas não mais existirão. Vai ter uma terceira. Por exemplo, eu tenho o Sindicato das Empresas de Transporte do Distrito Federal e eu tenho o Sindicato das Empresas de Transporte do Estado do Goiás. Elas vão se fundir e criar um novo sindicato, por exemplo, o Sindicato das Empresas de Transporte de Goiás e Distrito Federal. Ou seja, eles vão criar uma entidade biestadual. Essa entidade ela vai ser totalmente diferente. Aqui nessa entidade eu tenho um CNPJ, aqui eu tenho outro. Quando elas se unirem, vai existir um terceiro com uma terceira denominação, diferentemente da incorporação. Vamos supor que eu tenha um sindicato de Goiânia e tenha um sindicato do estado do Goiás. Esse sindicato do estado do Goiás, teoricamente, ele poderia incorporar esse do estado de Goiânia. Como vai ser o sindicato? Ele vai continuar o estado do Goiás, só que aquele de Goiânia, da capital, não mais vai existir. E o CNPJ do estado de Goiás vai prevalecer em relação a esse primeiro. Eu vou cancelar o primeiro. Essa é a diferença entre fusão e incorporação de entidades sindicais. A fusão, repetindo, eu tenho duas ou mais que viram uma terceira. Na incorporação, eu tenho várias, no mínimo de duas, aonde uma vai prevalecer por todas. Continuando aqui, nós temos os procedimentos, tá? O procedimento, atualmente, ele é todo feito via online, pelo portal gov.br. E aí vem o artigo 235, aonde ele coloca todos os requisitos básicos para você fundar. Então, eu tenho edital de convocação geral de fundação ou ratificação da fundação, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de circulação na referida base territorial. Ou seja, nesse caso é importante explicar que o primeiro requisito é o edital. Não se esqueçam que o edital ele tem função fundamental para dar publicidade. Ou seja, eu estou dando conhecimento para a sociedade como um todo da pretensão associativa daquelas pessoas ou empresas de fundar uma entidade sindical. E para isso,
eu tenho alguns requisitos que vão conter nesse edital, que vai ser descrição da categoria e base territorial, quem é o subscritor do edital, publicação com antecedência mínima de 20 dias da data da Assembleia para entidade com base municipal, intermunicipal ou estadual, e de 45 dias para entidades com base interestadual ou nacional, contados da última publicação. Não se esqueça que eu tenho que fazer a publicação em 2 jornais, Diário Oficial da União e Grande Circulação. E eu preciso que essas publicações entre um diário e o outro não seja superior a 5 dias. Ou seja, eu publiquei no Diário Oficial da União, em até 5 dias eu tenho que publicar no Jornal de Grande Circulação. E essa última publicação, ela que conta para integrar o prazo. Ou seja, eu tenho 20 dias se for sindicato até o limite do Estado e de 45 dias quando eu ultrapassar o limite do Estado. Outra pergunta importante é a contagem. Essa contagem, ela é dia útil ou é dia corrido? A resposta é muito simples. Como é um prazo administrativo, pela interpretação geral do Código de Processo Civil, é prazo corrido. Ou seja, o tempo que você tem que dar entre a primeira e a segunda convocação, ele vai ser contado a partir da segunda convocação em dias corridos. Outro ponto é que o jornal de circulação ele tem que ser na base. Então, se eu tiver uma base aonde não tenha um jornal que contemple toda a base que eu quero, eu tenho que publicar em quantos jornais bastarem para isso. Por exemplo, eu sou originário do estado do Pará e nós temos jornais lá que correm só no oeste do Pará e jornais que correm na capital. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma entidade de âmbito estadual, provavelmente eu vou ter que publicar também nos jornais de circulação no oeste do Pará, assim como ocorre em outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essa é uma dica importante para quem tem pretensões de fazer qualquer tipo de entidade sindical, a verificação das regras e da circulação do jornal. Outro ponto importantíssimo é o Diário Oficial da União. Desde que eu trabalho nessa área, o Diário Oficial da União já mudou várias vezes os mecanismos de publicação. Eu me lembro de uma época que você entrava com certificado digital, fazia direto. Depois teve uma época que você mandava tipo um regramento que você tinha vários itens que eram obrigatórios para que o sistema deles verificasse. Atualmente está tudo diferente. Você tem que mandar um e-mail, aí você faz um pré-cadastro, aí depois você manda a questão para lá e eles aprovam mandando o orçamento. Então, toda vez que você, advogado, advogada ou operador sindical for fazer um edital dessa natureza, é muito importante checar esses requisitos para que você não corra risco do jornal não sair na data correta ou saia incompleto. Além disso, nós temos como requisito, depois do edital, a ata. Essa ata de fundação ou ratificação de fundação, ela tem que conter a descrição da base territorial
e da categoria. E após disso, ela tem que passar pelos seguintes requisitos. 1, registro em cartório. Obviamente, quando eu falo aqui de cartório, pessoal, eu estou falando de cartório de registros e títulos e documentos, que é o cartório de RTDPJ. Esse cartório você faz para fundar entidades e associações. Então, se o sindicato já existir como associação, porque hoje em dia é muito comum. Atualmente, nós temos muitas associações que estão se enveredando para possuir carta sindical. Então, nós temos entidades associativas já existentes e complexas que estão fazendo, às vezes, de publicar uma carta sindical. Então, se for uma associação que já existe e está pleiteando a vida sindical, é importante fazer o registro no cartório de origem, porque nós também temos essa questão que é a unicidade registral. Pelo Código de Normas e pela legislação nacional, eu tenho que registrar a ata de fundação ou ratificação no mesmo cartório de origem onde já estava aquela entidade. Então, é uma dica importante, tá? A outra questão é a lista de presença. A lista de presença tem que conter o nome das pessoas, o CPF, e se for um sindicato patronal, tem que também envolver a empresa que essa pessoa tem origem, tá? Além disso, tem que constar, essa questão, ela é muito interessante, tá? Por quê? Porque o edital, isso já aconteceu comigo, tá? Isso daí é coisas práticas, tá? O edital, ele não fala de hora, ele fala de data. Ou seja, quando você vai fazer uma entidade sindical, a maioria dos editais prevê dia, hora e local da realização. Mas esse requisito ele não está no edital, ele está na ata. Normalmente você coloca, mas eu já passei por situações que eu não coloquei, porque daria confusão. Por exemplo, recentemente eu fundei um sindicato numa região onde eu fiz um sindicato de 2 estados, Rondônia e Acre. Quando eu publico o horário, eu digo horário de Brasília, teoricamente. Só que eu tenho horário de Brasília, eu tenho em Rondônia um horário diferente do de Brasília e eu tenho no Acre um horário diferente de Rondônia e de Brasília. Então, se eu coloco um horário, eu corro o risco de gerar problemas, porque a gente vai ver lá na frente que as entidades envolvidas e qualquer pessoa que tenha interesse, ele tem a possibilidade de impugnar a criação daquela entidade. Então, para não ter dúvidas em relação a isso, eu fiz uma publicação sem horário e na ata, onde eu dizia qual era o horário, eu coloquei uma ata aberta. Eu fiz uma assembleia que ficou aberta de manhã até a tarde, para poder gerar mais ampla participação, para que eu não gerasse qualquer tipo de dúvida quanto à lisura da realização. A vida sindical, gente, ela é muito peculiar. Por exemplo, quando você tem disputa, porque a gente está acostumado, numa vida sindical, hoje atualmente na era moderna, onde dificilmente você tem disputa para a fundação, porque na prática, qualquer entidade sindical, qualquer associação pode pleitear aquela base e quem chegar primeiro pega, teoricamente. Então, eu já tive situações muito peculiares. Eu já tive uma assembleia que eu derrubei judicialmente, que convocaram no dia do jogo da Copa do Mundo, a gente está perto de Copa, Brasil e México. Ou seja, fizeram uma convocação feita para esvaziar a assembleia. E aí, como ela não dava essa ampla divulgação, ampla possibilidade de participação, nós conseguimos anular judicialmente essa realização.
mas acontece de tudo. E lembrem que antigamente, antes da reforma trabalhista, qualquer sindicato era uma fonte praticamente estatal de arrecadação de contribuições. Além do que a gente já disse, nós temos nesta ata registro em cartório, lista de presença, finalidade da Assembleia, que vai ser criação do sindicato, fusão, alteração de base, vai ser incorporação. Nós temos que ter data, horário e local de realização e temos que ter nomes completos, número de CPF e as respectivas assinaturas dos participantes, obviamente, na lista de presença. Nesta ata e nesta Assembleia, eu vou fazer uma situação muito interessante também, que eu vou dar a certidão de nascimento do sindicato. Qual é essa certidão? É o estatuto. Em princípio, nesta ata desta Assembleia, eu vou aprovar o estatuto, que vai definir a base, que vai definir as regras da entidade, e eu vou aprovar a primeira diretoria, que vai exercer o seu mandato tão logo a entidade seja reconhecida. Só que nós temos umas peculiaridades, porque, por exemplo, as entidades sindicais, elas têm que nascer antes de ser. Ou seja, depois dessa Assembleia, eu tenho uma entidade que já existe, que já vai ter CNPJ, que já vai ter mandato, que já vai ser uma associação, mas ela ainda não vai ser sindicato. Então, eu tenho que me manter até lá, eu tenho que ter sede, eu tenho que prestar serviços. Então, por isso que é importante que a vida associativa do sindicato seja muito ativa, para que ele possa, primeiro, viver e existir sem a carta sindical como associação, até que ele tenha a alcunha e os direitos garantidos como entidade sindical, que é, às vezes, um processo demorado. Atualmente, tem sido muito rápido, mas, de tempos em tempos, nós temos dificuldades que atrasam, às vezes, anos, que aí, se a gente vai ver um pouco mais na frente, como se faz nessas situações. Além disso, de tudo que já foi dito, nós temos uma situação que foi uma restrição atual, que eu não posso mais criar sindicatos genéricos, similares ou conexos. Hoje, o sistema sindical brasileiro, ele prega pela liberdade e pela especificação. Ou seja, toda entidade, ela tem representação específica. Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Brasília. É específico. Ah, Daniel, mas pode ter do comércio de perfume? Pode, porque eu tenho especificidade, ou seja, comércio já é uma especificidade. Mas eu posso ter dentro da atividade comercial especificações mais restritas, que isso também pode ser objeto de criação sindical. E, por fim, para eu dar entrada ao meu pedido, depois de todos os requisitos, eu tenho que pagar uma taxa que é relativa ao custo da publicação. Por exemplo, eu fiz esses atos preparatórios e o Ministério, quando aprovar, ele vai publicar minha pretensão sindical, dando procedência, abrindo prazo para impugnação, rejeitando preliminarmente, como nós vamos ver adiante. Tá? Além disso, como já verificamos, nós temos as mais variadas entidades e escalonamentos. Nós temos a criação do sindicato, que a gente já falou, a alteração estatutária, que é quando eu amplio base, quando eu amplio categoria, e aí eu vou ter a fusão, incorporação e as entidades de grau superior. Um recado
que é muito importante passar para todos vocês, é que, com exceção das entidades que já estão constituídas, que já existem, tem um único momento que a convocação ela vai ocorrer sem que já exista uma entidade, que é na criação primária de um sindicato. Nesse caso, a experiência ele não está escrito nos livros, não está escrito na portaria, mas quando você vai criar um sindicato sem que ele ainda exista, a associação, você forma habitualmente uma comissão pró-fundação, porque um dos requisitos do edital é que ele tenha autoria. Então, geralmente, aquela comissão pró-fundação ou o presidente da comissão pró-fundação, geralmente ele assina o edital convocatório para preencher o requisito que um edital não pode ser anônimo. Então, essa é uma dica de ouro na hora de fundar uma entidade sindical que não existe como associação ou não tem CNPJ. Tá? Na alteração estatutária, nós temos praticamente os mesmos requisitos anteriores, uma vez que ele segue uma cartilha, com a exceção do formato do estatuto, que vai ser um estatuto diferente, que ele vai albergar a pretensão que você quer, mas no resto é igual. Ele vai ter que ter o edital, ele vai ter que ter antecedência, ele vai ter que ter um intervalo mínimo, ele vai ter que ter a publicação de todas as bases territoriais pretendidas, ele vai ter que ter a ata, ele vai ter que ter o estatuto e ele vai ter que ter o recolhimento da taxa de publicação. É a mesma coisa. O que vai diferir agora é a próxima entidade, que é a fusão. A fusão, ela é um pouquinho mais diferente e, assim como a incorporação, um pouquinho mais complexa. Não na sua parte material, que, conforme a gente está vendo, nós estamos falando de requisitos formais. Então, os requisitos formais vão ser basicamente os mesmos. Mas nós temos requisitos materiais de relevo, que é o que vai acontecer no período que eu estou aguardando o reconhecimento da criação dessa nova entidade. Por exemplo, vamos trabalhar agora com a fusão. A fusão, como foi dito anteriormente, é quando eu tenho um ou mais sindicatos ou um conjunto de sindicatos que vão se unir. E dessa união vai formar um novo CNPJ de uma outra entidade que vai ter que ter uma representação. Essa representação pode significar a soma de todas as outras ou não. Porque eu posso sim, quando fazer essa fusão, eu posso tirar uma categoria aqui ou uma base territorial ali. Não se esqueçam, pessoas, senhoras e senhores, que o sindicato, ele alcança e ele está junto com a sociedade. Nós temos, hoje em dia, muitas entidades que já existiram, não existem mais. Muitas categorias que já existiram, não existem mais. Nós tínhamos sindicato, por exemplo, de telefonistas. Hoje, se existe, qual é a representatividade que ele tem? Nós tínhamos sindicatos de empresas de manufatura. Qual é o objetivo de existir? Então, o normal do sindicato é acompanhar a representação do trabalho, que essa representação ela pode crescer, ela pode encolher e ela pode, inclusive, sumir. Então, por isso que quando se ocorre uma fusão, a fusão geralmente ela tende para isso, para eu pegar sindicatos que perderam força, que perderam representatividade ou estão precisando se unir para otimizar recursos e eu unifico eles. Então, por exemplo, um dos requisitos aqui da lei é justamente o edital, que vai ser, olha, esse ponto é um pouco diferente. A convocação conjunta dos sindicatos que participarão da fusão, com a descrição das respectivas categorias e bases territoriais, conforme a representação delas, do qual conste o seguinte. Olha, interessante,
eu tenho que dizer o que está lá, ou seja, eu estou chamando as convocações das assembleias. Então, eu vou convocar todas as categorias que eles representam hoje. E isso vai ser no meu edital. Só que na minha ata, eu vou ter que dizer qual é a base territorial aprovada. Ou seja, eu posso, nesse edital, convocar uma base maior e, quando eu for fazer a fusão, ficar menor. Ou a soma das duas bases. Só que eu preciso cumprir esse requisito técnico. Não se esqueça que isso existe, porque lá o Ministério do Trabalho vai ter que fazer a conferência como se fosse um grande mapa do Brasil, onde qual é a entidade que representa eventual categoria econômica ou profissional e eventual estado, município ou federação. Então, esse requisito é muito importante, que é o requisito que diferencia da criação do sindicato comum. Porque o sindicato comum ele vai dizer qualquer base. E se essa base estiver correta, vai passar, desde que ela não tenha conflito com outra entidade. A mesma coisa, nós vamos ver um pouco mais à frente, a impugnação. A fusão e a incorporação são semelhantes. Como já disse, a fusão ela vai prever duas ou mais para criar uma terceira diferente. E a incorporação ela vai ser duas ou mais para ficar só a uma delas, que vai continuar o CNPJ. E essa incorporação, ela tem que mostrar também qual vai ser a descrição das categorias incorporadas. Para vocês terem uma ideia, num caso prático, eu já participei de uma incorporação onde nós tínhamos um sindicato que representava 3 entidades e dessas 3 entidades nós só ficamos com 2. Uma delas nós abrimos mão para a criação de uma outra entidade. Então eu fiz uma incorporação parcial da categoria do sindicato que era objeto de incorporação. E aí temos uma questão sui generis, pergunta de prova ou pergunta prática. Professor, o que acontece com uma entidade que está pretendendo incorporar a outra ou se fundir a outra, enquanto essa carta sindical não é deferida? Por quê? Pense no que vai acontecer. Como eu sou obrigado a fazer todos esses requisitos formais para mandar para o Ministério do Trabalho, eu vou ter, por exemplo, sindicato A e sindicato B. Esses 2 têm representatividade, convenção coletiva, têm mandato, têm arrecadação de contribuições, tem tudo. Só que isso só vai interromper para ficar uma coisa só quando for deferido. Então, enquanto não for deferida essa nova entidade, esses sindicatos eles vão continuar a linha do tempo deles. Ou seja, se acabar o mandato, tem que fazer outra eleição. Se tiver as contribuições para cobrar, tem que cobrar. E também tem que fazer as convenções coletivas. Porque essa vida sindical, ela só vai ocorrer definitivamente com o reconhecimento do Ministério do Trabalho. Ou seja, eu vou ter uma entidade já nascida da incorporação ou fusão, que vai ter a vida dela associativa, mas eu ainda vou ter, dentro dessa nova entidade, as entidades antigas que ainda não têm a autorização para concluir a sua fusão e incorporação, que vão continuar a sua vida sindical até o final da análise do Ministério do Trabalho. Então, essa questão ela é extremamente complicada, e inclusive até para os cartórios entender, porque eu vou ter que abrir linhas do tempo diferentes no mesmo cartório. Então, se você trabalha nessa área, fique sempre atento para explicar que a vida associativa é uma e a vida sindical é outra. E a gente tem a análise perfeita disso quando nós fazemos esse comparativo. Vamos lá. Em relação às entidades de primeiro grau,
Nós vencemos agora o que diz a portaria. Agora, nós vamos falar sobre as federações e confederações, que é muito parecido no que já foi dito, com a exceção que elas têm alguns requisitos. Por exemplo, as entidades de grau superior, elas já têm uma diferença. Qual é? Elas têm que ter, em vez de pessoas ou empresas, elas já são moldadas em entidades. Ou seja, eu não sou mais um sindicato de pessoas ou empresas. Eu sou uma entidade formada por entidades. Então, eu tenho que preencher os requisitos de publicação, como a gente já foi dito, só que eu tenho alguns requisitos. Por exemplo, para eu criar uma federação, eu tenho que ter a entidade, eu tenho que ter entidades que tenham características e similitudes e tenho que ter número mínimo, ou seja, eu tenho que ter no mínimo 5 sindicatos para fundar uma federação e no mínimo 5 federações para criar uma confederação. No caso, quando todas essas situações forem para o Ministério do Trabalho, o que ele vai observar? Regularidade, ele vai comprovar a adequação da categoria, ele vai observar conflito de representações, ele vai conferir o requisito do número mínimo, quer seja de 1/3, ou de sindicatos, para as entidades de grau superior, e ele vai analisar, no caso da fusão e incorporação, se a representação corresponde à soma das entidades pré-existentes. Ele vai fazer esses requisitos, tá? Quando tiver conflito parcial, olha lá, artigo 243. Quando a verificação que se trata, o artigo anterior, e constatar conflito parcial de representação, que é muito comum, será considerado regular o pedido de fim de publicação, salvo se a base territorial englobar o local da sede. Ou seja, o conflito parcial não é problema, a não ser que esse conflito parcial englobe a sede de sindicato já existente. Aí não pode. Se for constatada a existência de 2 ou mais pedidos de registro de alteração, com a coincidência total ou parcial da categoria, deve-se publicar o pedido respeitando a ordem cronológica. Ou seja, a liberdade sindical é ampla, mas a organização do Ministério do Trabalho, então ele organiza de acordo com regras democráticas, cronologia, quem preenche os requisitos primeiro, que não importa para eles quem vai representar, o que importa é que esteja organizada a representação nos termos da lei. Após tudo isso, vai ser publicada prazo para impugnação, que a entidade do mesmo grau, que já possua a primeira publicação, pode fazer em até 30 dias. Ou seja, quando eu abrir o prazo para impugnação, sempre será de 30 dias, em dias corridos, porque é um prazo administrativo, e além de você fazer a juntada das suas razões, é importante também, é requisito juntar a guia do GRU com o pagamento da publicação da impugnação. Sendo constatado que está tudo certo, que existe o vício apresentado pela impugnação, vai ter uma solução de conflitos, onde os sindicatos podem conversar entre eles para definir qual é a base que um vai representar o outro, e caso não tenha acordo, vai ter que haver um deferimento ou indeferimento da impugnação, que se for deferida na forma como prevê a lei, vai ocorrer o arquivamento da pretensão que estiver equivocada. Essa que é a regra. Obviamente que durante a história, essa questão de conflito ela é muito clara. Sempre tem muitos conflitos sindicais, principalmente sindicatos laborais, porque eles eclodem de movimentos, às vezes, políticos, movimentos regionalizados. Então, é muito comum a impugnação em sindicatos obreiros. Então, o que acontece?
os processos sindicais acabam que duram muitos anos em virtude disso. Hoje, como eu já falei, é mais rápido. Então, a lei, a portaria no caso, já prevendo essas situações, ela já incorporou na regra situações que aconteciam em virtude dessas contendas. Então, hoje, o artigo 251 já tem previsão que a solicitação de registro sindical ela vai ser feita, durante o prazo que se estabelece, que esse prazo varia muito de acordo com as regulamentações, com um mínimo de 180 dias, né, que pode ser prorrogado. Aí tem determinação judicial. E aí já tem a previsão na portaria que a carta sindical pode ser, sim, outorgada por determinação judicial. Isso porque era muito comum as contendas das impugnações serem levadas a juízo e vir uma ordem. Então, como isso tinha sempre uma enxurrada aqui em Brasília, que é o Tribunal Regional da 10ª Região, salvo engano, aqui acontecia um verdadeiro palco de discussões acerca da condução dos processos sindicais. Então, por isso que as portarias já vêm de algum tempo já contemplando que, por determinação judicial, a gente vai conceder. Então, no caso, as solicitações, elas vão ser indeferidas nos seguintes casos. Já tem lá aqui na portaria. Insuficiência ou irregularidade de documentação, que é muito comum esses erros, muito comum errarem. Não caracterização da categoria. Coincidência total de categoria e base territorial de sindicato postulante com sindicato que já tenha registro. Quando a base territorial requerida englobar o município sede do sindicato com registro. No caso de entidades superiores, quando descumprir os requisitos da lei. E isso é muito importante. Lembra daquela história que eu falei que os sindicatos têm que ter a vida própria enquanto tal procedimento de carta sindical? Um dos itens que derruba é falta de atualização do mandato da diretoria no CNES ou comprovação de pagamento após o prazo. Ou seja, o sindicato ele precisa que naquele momento esteja apto à sua regularidade registral no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Ou seja, eu preciso que naquele momento esteja apto, que é um dos requisitos para eu dar entrada. Então é por isso que eu posso demorar tanto que ao longo do período que está aqui no Ministério do Trabalho, eu tenha que fazer uma nova solicitação para atualizar mandato, por exemplo, e eu encaminho novamente para cá, porque se na hora da minha avaliação final estiver incompleto, vai ser indeferido. E aí o que acontece? Após tudo isso acontecer, vai ter o deferimento do registro definitivo, que aí eu vou ganhar o meu código sindical. Esse código sindical é o registro que eu tenho para levar na Caixa, que antigamente viabilizava a emissão do boleto da contribuição sindical. Porque antes da reforma trabalhista, as contribuições sindicais eram feitas pelo sistema da Caixa, que fazia a repartição das contribuições, e para eu poder emitir essa guia, eu tinha que ter o código sindical. Então, a carta sindical, ela é a existência da entidade dentro do sistema mediador, que a partir daí eu vou poder fazer acordos coletivos, convenções coletivas, eu vou poder fazer mediação, eu vou ter a vida sindical. Não se esqueça, como a gente já falamos anteriormente, a vida associativa é uma, a vida sindical é outra. O nascimento da vida associativa da entidade, ela nasce com o registro no cartório de registro de títulos de documentos de pessoa jurídica. O nascimento da vida sindical, ela nasce com a confirmação do registro sindical, quer seja administrativo, quer seja judicial. Essa é a diferença.
Só que, quando eu estou no procedimento de busca dessa carta sindical, muitas vezes eu tenho que dosar essa vida associativa, porque não se esqueça que aquele sindicato, quando ele nasce, ele vai precisar de recursos. E depois de um ano, ele já tem legitimidade ativa para entrar com ações coletivas, por exemplo. Ele já tem uma vida praticamente idêntica à de um sindicato, só que ele não vai ter a legitimidade sindical. Ou seja, ele não vai poder assinar uma convenção coletiva, assinar um acordo coletivo, ele não vai poder fazer as contribuições sindicais previstas em lei, que é o antigo imposto sindical. O imposto sindical, ele não morreu. O que morreu foi a sua obrigatoriedade, mas ainda tem regras na lei. Por exemplo, o funcionário ou a empresa filiada, ela é sim obrigada a pagar os impostos sindicais, sob pena de ser excluída. Já as pessoas ou empresas que integram a categoria, elas não têm a obrigação de pagar. Tem uma questão muito complexa, que a gente vai dar uma pincelada na próxima aula, que é a questão da legitimidade de uma empresa não associada ao sindicato de participar, por exemplo, de uma assembleia negocial. Essa prerrogativa, ela é muito interessante, porque antigamente, quando o imposto sindical era obrigatório, se dizia que essa assembleia ela era aberta a todos da categoria, em especial a assembleia para a negociação coletiva. Hoje, como eu não tenho mais a obrigação, o que é que vale nessa assembleia? Vale a ampla participação ou vale o cumprimento dos estatutos? O que a jurisprudência tem entendido é que se você paga voluntariamente a sua contribuição sindical, você tem sim direito de participar com voz e voto da Assembleia Negocial. Agora, se você não paga, você segue as regras estatutárias, como se fosse uma entidade comum. Então, pessoal, essa foi a nossa abordagem acerca da criação de entidades sindicais. Eu espero que vocês tenham absorvido, que vocês tenham gostado. É uma matéria muito interessante, ela tem objetivos muito técnicos, ao mesmo tempo, ela é uma matéria que dificilmente é abordada em livros e em doutrina. E agora eu queria testar com vocês algumas pinceladas desse conhecimento no nosso quiz. Primeira pergunta. Quantos tipos de entidades sindicais existem no ordenamento brasileiro? As perguntas parecem simples, né? Que eu tenho alternativa A, B, C e D com o número 1, 2, 3 e 4. Então, 1 seria somente sindicato. Mas a gente sabe que não é só o sindicato. 2 seria apenas o sindicato e as federações. Mas a resposta correta seria C, que nós temos sindicatos, federações e confederações, que essas entidades elas não estão vinculadas a uma hierarquia, mas sim uma representação. Ou seja, um sindicato ele pode ser estadual, municipal, interestadual ou até nacional. O que diferencia ele da federação e confederação, porque as entidades de grau superior, elas se dividem, que os filiados são as entidades sindicais, não as pessoas. Já qualquer sindicato, quando se fala em primeiro grau, ele sempre vai estar vinculado com pessoas ou empresas ou profissionais liberais ou autônomos dentro de uma base territorial. Vamos para a segunda. A segunda pergunta, ela também é um complemento da primeira. Quem tem a prioridade na negociação coletiva?
É o sindicato, a federação, a confederação ou todas, ou seja, uma competência concorrente. Como o nosso sistema, ele é um sistema que ele faz a especificidade, a regra é assim. Onde não tem sindicato, quem negocia é a federação. Onde não tem federação, quem negocia é a confederação, que é uma forma que eu tenho ao mesmo tempo de abranger todo o sistema e toda uma gama de representação daquele trabalhador ou daquela categoria. Por isso que, onde tem sindicato, sempre a prioridade é do sindicato. Isso é contemplado, inclusive, que é a resposta correta, numa súmula do TST, que é a súmula 374, que onde tem sindicato, a preferência é sempre pela especificação. Porque entenda uma coisa, o sindicato, ele é o órgão de pesquisa e consulta. Então, ninguém mais sabe mais que a sua categoria que o sindicato, porque ele vive e existe só para estudá-la. Vamos para a terceira. Quantos sindicatos podem ter na mesma base territorial? Bem, essa daí ficou fácil. Depois que nós já vimos 2 aulas acerca de unicidade e especificidade, e agora essa aula onde mostra todo o regramento que o Ministério do Trabalho fez para preservar a unicidade sindical, nós temos a resposta que só podemos ter um. Todo o nosso sistema sindical, ele existe para privilegiar, preservar e aparelhar aquele sindicato que, pela regra, se privilegia que seja o único de uma categoria e de uma base territorial. Por quê? Porque esse sindicato, em tese, é o que tem mais conhecimento para poder negociar, porque ele é o que mais domina. Então, a alternativa correta é a letra A, que é um único sindicato. Então, pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês e colocar que nesta aula nós verificamos como funciona a criação dos sindicatos na prática, desde a formação da comissão pró-fundação, passando pelos requisitos de cartório, passando pelos requisitos formais, até a sua introdução no sistema do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, até os trâmites dentro do Ministério do Trabalho, que no final vão eclodir na carta sindical, ou numa mediação para uma carta sindical, ou para a judicialização para uma carta sindical, até a fundação do sindicato, federação ou confederação. No nosso próximo encontro, pessoal, nós vamos falar de negociação coletiva. A negociação coletiva, ela vai ser a somatória do que a gente viu até aqui, que nós verificamos como foi para os sindicatos se organizarem, qual foi o objetivo deles se organizarem, que era a luta de classe, que era a luta por melhores condições. Nós verificamos como o Estado brasileiro positivou os sindicatos e como ele usa a regra atual para organizar a atuação deles. Então, com essa organização, nós vamos agora para a prática final, que é onde esse sindicato faz a diferença, quer seja na vida do empregado, quer seja na vida da empresa. Porque o objetivo da negociação coletiva é fazer a moldagem da lei com o permissivo da lei, com que efetivamente é melhor para o melhor trabalho para cada categoria. É por isso que nós temos os mais variados tipos de convenção e negociação coletiva no nosso país, porque cada atividade tem a sua peculiaridade, cada atividade tem o seu destaque. Então, na próxima aula, nós vamos averiguar quais são os requisitos técnicos, requisitos formais e qual é a efetiva prática na aplicação da negociação coletiva. Obrigado a todos e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.